Seja bem-vindo ao podcast CG Consultores. Aqui a gente discute estratégias que podem transformar as obrigações de telecom em ações que gerem facilidade, segurança e redução de custo para os provedores de internet. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Carlos Godoy. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre rede neutra. Rede neutra, o que seria rede neutra, Godoy? A rede neutra, uma rede neutra de telecomunicações é uma rede onde podem usufruir, né, desta rede várias prestadoras de serviços de telecomunicações. O ideal é que essa rede neutra seja operada por uma empresa neutra, ou seja, ela não seja de telecomunicações, e aí possa oferecer a participação de diversas empresas de telecomunicações isonomicamente. Eu poderia dizer que ela vai revolucionar a prestação do serviço? Esse conceito de rede neutra já estava previsto, inclusive, na LGT. É bem antigo. Lá do século passado. Olha. Mas não foi implementada. E de uns tempos para cá, a Anatel vem mostrando que está fazendo muitas coisas para que as telecomunicações do Brasil possam caminhar para esse fim aí, né? Onde que existam redes e que várias empresas possam usar essas redes em comum. Existe uma correlação ou uma similaridade entre rede neutra e operação virtual? Existe sim. Quando a gente divide a rede de telecomunicações em camadas, primeiro vem a infraestrutura, que inclusive vem a infraestrutura mecânica, depois a infraestrutura eletrônica, né, tecnológica. Depois vem uma outra camada que vem a camada de comunicação, né? É onde que é a capacidade de transportar informações. E em cima dessa comunicação vem a camada de serviços. Então, quando você fala numa rede neutra, uma rede que pode ser compartilhada por várias empresas de telecomunicações, você está falando em infraestrutura e no máximo em comunicação. E quando você fala em operação virtual, como a MVNO, né, uma operadora virtual de rede móvel, é a única sistema que existe no Brasil autorizado pela Anatel, para serviço móvel pessoal, você está compartilhando o serviço. Né? A MVNO você está compartilhando o serviço. E na rede neutra você está compartilhando ou a infraestrutura ou, no máximo, a comunicação. E essa comunicação, essa capacidade de transmissão de dados é um serviço de comunicação multimídia. Isso, é um serviço de telecom. Serviço, né? De telecom. O serviço de telecom é um serviço capaz de oferecer uma capacidade de transporte de informação. Uhum. E qual é o maior benefício que você vê que essa rede neutra traz aí para essa prestação de serviço? Quando você começa a achar que precisa investir muito em fazer a sua própria rede de telecomunicações, né, aí você tem uma quantidade muito grande de empresas fazendo a mesma coisa. Quem sabe se uma só rede não poderia oferecer serviços, né, oportunidades para várias empresas de telecom, e então elimina essa necessidade de investimento de todo mundo na mesma coisa, né? Então, no final das contas, vai acabar havendo uma economia, né, porque essa rede pode ser mais adaptada à necessidade daqueles que estão fazendo parte do uso dessa rede, né? Então, eu acho que a economia é o maior objetivo da rede neutra. Inclusive, vai proporcionar uma qualidade unificada, né, para os usuários. Aí a infraestrutura ou até comunicação, a camada de comunicação vai ser a mesma, né? E aí as empresas que foram se utilizar disso terão que encontrar maneiras de ter diferenciais nos seus serviços. E várias prestadoras vão compartilhar do mesmo cabo? Seria algo assim? É algo que vai acontecer? Até assim. Inclusive, está sendo muito discutido atualmente o Open RAN, né, que é um acesso à rádio, né, para as redes. E aí é uma solução, ao invés de todo mundo investir na sua própria rede de 5G, uma empresa investe em rede e aí oferta capacidade para as outras que vão prestar os mesmos serviços 5G, né? Então, quando se fala de Open RAN, o equipamento, o hardware,
ele é aberto e é possível de rodar com vários tipos de software que vão controlar essas redes. Então, redes inteligentes, controláveis remotamente. Por exemplo, o Inatel, situado aqui em Santa Rita do Sapucaí, tem uma parte que ele faz serviço para empresas e diversas empresas têm, né, contratado no Inatel essa operação à distância, né, através de software das redes de telefonia móvel. Então, isso já é um passo para uma Open RAN, né? Aí você pega e faz com que esses hardwares eles possam trabalhar com aplicativos, com softwares de maneira genérica, né? E aí todo o controle da rede fica através de software. Agrega uma inteligência enorme na rede, né? A capacidade de transmissão, a gente sabe que na fibra ótica você tem uma grande capacidade. Essa capacidade, ela chega a ser limitada nesse caso da rede neutra? Bem, quando uma prestadora de serviço de telecom que vai prestar serviço de comunicação multimídia implanta uma rede ótica numa cidade, né, ela tem uma capacidade de transmissão bastante alta, né? Muitas vezes ela não vai utilizar toda aquela capacidade. E aí, o que acontece? Você pode construir a sua rede de uma forma bem exata, né? Bem precisa, com ótima qualidade, com equipamentos muito bem fabricados, e aí de forma que você pode compartilhar essa rede com outras empresas, né? Porque vai ser difícil você utilizar toda a capacidade da fibra ótica numa cidade do interior, por exemplo, né? Uhum. Aí, nesse caso, quando for uma rede aberta, ela vai vender serviços, né, até que lote a sua capacidade, né? E aí, então, é necessário fazer uma expansão da rede para poder admitir a ampliação dos serviços daqueles que estão usando essa rede aberta. Uhum. E poderá existir mais de uma rede neutra? Ah, sim. Aqui no Brasil, a quantidade de empresas prestadoras de serviços, principalmente serviço de comunicação multimídia, é muito grande. Então, fatalmente, existirão diversas redes abertas para o uso de serviço de comunicação multimídia, outras para STFC, Open RANs para SMP, etc. E o formato da rede neutra, ela requer uma tecnologia específica? A rede neutra, ela não requer uma tecnologia específica, porque você pode moldar ali as mais diversas camadas, né? E aí quem vai se utilizar vai ter que se adequar àquilo que está sendo oferecido. Ao contrário da Open RAN, que aí sim, os equipamentos já terão que ser fabricados de forma o mais aberta possível para conseguir rodar os vários tipos de softwares disponíveis, que serão, né, disponíveis no mercado. Uhum. Falando desse Open RAN aí, é uma coisa que já vai rodar já agora no 5G? Isso já está sendo feito no mundo, mas segundo o diretor regional da Ericsson para o Mercosul, né, ele disse que isso ainda vai um tempo para rodar bem por aqui. Existirá necessidade de aprimoramento dos equipamentos para ficar o mais aberto possível e para ser realmente uma rede aberta. Um processo de adaptação, né? E como que fica a situação das prestadoras que já têm rede? A gente sempre aconselhou ao pessoal que está fazendo rede a fazer a rede de tal forma que tenha uma ótima qualidade e inspire, né, confiança em outras empresas que poderão, né, fazer uso em conjunto dessa rede, né? Então, é muito interessante fazer esse tipo de coisa, porque em todo tipo de negócio existe essa tendência, né, de você fazer parceria com o seu concorrente, né? E ainda mais no Brasil, onde há um número grande de empresas prestadoras de serviço, não há espaço para todo mundo fazer cada um a sua rede. Então, a solução para isso vai ser o compartilhamento dessas redes, né? Então, começando aí devagar, né, compartilhamento por algumas empresas, ainda não sendo totalmente uma rede aberta, mas aberta ao compartilhamento, e aí depois realmente uma empresa, né, neutra fazendo a administração da rede.
Aliás, tem um detalhe bastante interessante, não só na LGT, que já previu o uso de redes abertas, mas também nas resoluções conjuntas Anatel-ANEEL sobre a utilização dos postes. Diz lá na resolução número 1, né, conjunta, que antes da empresa de telecom solicitar possibilidade do uso de um ponto de fixação no poste, ele tem que verificar com todas as outras que já ocupam aquele poste se há possibilidade do compartilhamento da rede. Só aí com a cartinha lá de todo mundo que recusando esse compartilhamento, que essa empresa poderia entrar com uma solicitação para a concessionária de energia. Na verdade, a concessionária de energia nunca se preocupou com isso. E então ninguém pergunta para ninguém, vai logo pedindo o seu ponto ao sol, né? É verdade. E isso, de alguma forma, teve algum impeditivo para que isso acontecesse, funcionasse? Ou eu acho falta que de informação? O impeditivo de não ter isso é o mesmo que levou a essa bagunça que está as redes de telecomunicações dos postes, principalmente nas cidades maiores, que era o descontrole completo das concessionárias de energia da ocupação desses pontos. Isso vem lá ainda da época das empresas de telefonia fixa estatais, né? E sempre foram colocando, adicionando mais cabo no poste, adicionando, e nunca fizeram uma revisão para saber se tinha alguma coisa obsoleta, desligada, para poder fazer a retirada. Então, eu mesmo, o primeiro escritório da Seja Consultores, ele foi num prédio onde existiam várias empresas, né? E nós solicitamos à Oi a instalação de um telefone fixo. E a Oi disse que não poderia instalar porque já tinha ultrapassado o número de 6 ligações no mesmo prédio e que então era necessária a inclusão de um DG interno, né? Um distribuidor geral interno. E aí eu retroquei dizendo o seguinte: eu já tinha visto que, inclusive, na sala que eu ocupava, existiam 2 fios de fio drop de telefonia fixa e que então eles deveriam usar um desses 2, porque já estava instalado, e que eu rodei o prédio todo e que existiam 27 fios de telefone chegando, apesar de que apenas 6 estavam ocupados. Então você imagina isso aí lá no início do século, né, lá em 2002, né? Então, já naquela época, uma herança das empresas estatais fazia com que o pessoal sempre ia deixando a ligação, né, e sempre fazendo uma nova. Aí, depois de uma ligeira briga através do sistema de defesa do consumidor, a Oi acabou usando um dos fios que estavam instalados para poder ligar o meu telefone. Isso explica muita coisa, né? Tem até um outro caso mais recente, é o caso de Rio Claro, né? Onde que num consórcio lá, um grupo com o fim de resolver esses problemas nos postes, né? Uniu prefeitura, uniu a telefônica, uniu a companhia de energia, uniu o sindicato dos engenheiros do estado de São Paulo e foram retiradas toneladas de cabos inúteis que estavam pendurados nos postes. Daí vem aquela poluição visual toda, né? A gente sabe que tem as irregularidades, mas também tem aí uma falta de organização muito grande, né? E você acha que a rede neutra ela vai afetar de forma positiva a experiência do usuário? É o que indica, né? Porque para uma empresa ter uma rede que possa atrair clientes para usos dessa sua rede, a rede tem que estar muito bem instalada, tem que funcionar muito bem. E isso, no final das contas, acaba revertendo num serviço melhor para o consumidor final. Hoje em dia, mesmo em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade pequena, a gente passa, sempre existem alguns cabos pendurados, né, arrebentados, caindo pelo chão. Então, isso não é sintoma de que o poste está cheio de rede boa, né? Esse é um sistema bagunçado de rede pendurada no poste, né? E rede bagunçada acaba provocando um serviço aquém aquilo que deveria ser para o usuário.
Você acha que situações que às vezes eu vejo, ouço falar, né, de roubos de equipamentos, vandalismo até da rede, de cortar cabos, você acha que com isso tende a amenizar também esse tipo de situação? Já que vai estar todo mundo explorando algo em coletivo, vamos dizer assim, né? Existe um problema aí, né? Que é a segurança. Se uma só empresa ou poucas empresas, né, precisam preservar as suas redes, eles investirão em segurança das suas redes. Algo como câmeras, onda, etc, etc. Eu não sei o que vai ser a solução desse pessoal. Mas eles poderão investir em segurança, porque no final das contas, aquela rede está sendo usada por várias empresas. E então é algo concentrado, né? Uhum. E aí talvez dê chance para se investir na segurança. Hoje fica difícil cada um investir na segurança da sua rede, cheio de câmeras, cheio de alarme, alguma coisa assim parecida. Então, eu acho que quando tiver um menor número e essas redes que existirem atenderem várias empresas, haverá possibilidade de melhorar a segurança. Isso é muito bom. E a concorrência, aliás, o fornecer internet hoje é um bom negócio, né? Tem tido bastante visibilidade para isso. Então, a concorrência ela já tem sido razoável, né? Principalmente aí nos rincões do país todo. Com a rede neutra, você acha que esse desafio da concorrência será ainda maior? Eu acredito que no início vai ter um rearranjo. Algumas empresas que têm suas redes funcionando muito bem poderão vender as suas redes para um operador de rede aberta, né? Tá aí a Oi vendendo, né, a operação de rede de fibra ótica dela. Então, vai haver inicialmente um rearranjo, mas depois o negócio volta a uma estabilidade. Vai enxugar aí as redes, né? Para a prestadora de rede neutra, seria uma oportunidade de lucrar aí com a capacidade ociosa dela, né? Uma grande oportunidade. Eu acredito que numa cidade pequena, né, 5 redes de fibra ótica, né, tem muita coisa sobrando. Dá para enxugar bastante. Isso para qualquer prestadora que tem uma boa rede, uma rede em boas condições, ao invés de você olhar de um ponto de vista que a concorrência ela é um ponto negativo, né? Ela vai ser uma oportunidade de negócio aí também para nós. Sim. A rede neutra ela seria uma solução para a poluição visual aí nos centros urbanos? Você vê dessa maneira? Se você imagina uma rede vai poder atender diversas prestadoras de serviços de telecomunicações, então o que vai acontecer é que vai diminuir, né, o número de empresas que fazem alguma coisa no poste. E aí tende a ser mais organizado, né, ter menos cabos no poste e menos a poluição que a gente vê aí, né? Cabo pendurado para tudo quanto é lado. O formato da rede neutra já é algo aplicável? Já é uma coisa que você já pode estar usufruindo disso já? Já é aplicável. O primeiro caso que a gente tem notícia é na cidade de Varginha, próxima aqui a Santa Rita do Sapucaí, e desde 2019 já tem uma empresa operando uma rede de telecom, e ela própria não é operadora, não é prestadora de serviço de telecom, ela só possui a rede. E ela, então, presta serviço para várias empresas de serviço de comunicação multimídia. Muito bom. Não tem que haver nenhum processo aí regulatório de solicitação, de adesão, nada. É uma negociação aí entre partes. Sim, dessa forma, por enquanto, existem algumas empresas só fazendo isso. Está por vir uma nova regulamentação do uso dos postes, sendo que vai indicar aí uma entidade que vai reger essas redes, né? Poderão ser mais de uma, para que possa melhorar com a eficiência no uso daquilo que está instalado. Então, esse negócio está pronto para funcionar. Evidentemente que vem por aí uma regulamentação que vai empurrar o pessoal para essa solução, né? Vai pressionar o pessoal para essa solução, a fim de que, inclusive, resolva o problema dos postes. Essa entidade poderia ser a ANEEL, por exemplo? Não, essa é uma entidade com fins lucrativos. Ela vai gerir a rede, ela vai controlar a rede, ela não vai estabelecer resoluções, não.
Ela vai seguir as resoluções colocadas pela Anatel, ANEEL, ANP, né? Mas é para uma empresa privada. Uma empresa privada que tem fins lucrativos, inclusive. Inclusive, ela vai entrar aí, algumas cidades têm muitos problemas, ela deve entrar aí como uma forma de resolver o problema, né? O dinheiro que ela vai arrecadar vai para resolver esses problemas que as grandes cidades têm nas redes, né? Acredito que seja assim, né? Estão balizando para essa solução. No início eu fiquei um pouco na dúvida com relação a isso, porque existem prestadoras com as suas redes próprias, muito boas, a maioria delas, e virão então novas redes, ou melhor, empresas que possivelmente poderão adquirir essas redes. Isso não ficou muito claro. Não, possivelmente, principalmente naqueles locais onde já está tudo muito lotado, vai ser aproveitado alguma coisa que já está lá de boa qualidade. Né? E aquilo que não atende às exigências do mercado vai ser retirado. Perfeito. O gerenciamento da rede neutra, ela vai ser de responsabilidade de quem nesse caso? Dessa entidade? Dessa entidade com fins lucrativos, a entidade particular. Né? E o que acontece se, tecnicamente falando, né, porventura uma fibra ótica romper, no caso da rede neutra, romper uma fibra aí numa rodovia, como é que fica? Todos ficam sem internet? Como é que vai lidar com isso? Né? Ao contratar um serviço de rede neutra, a prestadora vai pedir quais são as soluções de contingência, o contingenciamento lá dos problemas que ocorrerem. Né? Então, essa empresa vai oferecer outras opções, né? Sistemas alternativos para aquele rompimento. Né? O que já acontece hoje no transporte a longa distância através de redes de fibra ótica. Você contrata esse transporte, mas ele já apresenta para você quais são as soluções no caso de acidentes. Já tem que haver uma garantia proposta no ato da contratação, né? Até por segurança. E você acha que a Oi ela foi uma propulsora para esse formato de rede neutra? Eu acho o seguinte, que ela, assim como outras empresas, não foi só a Oi, todas elas estão trabalhando nesse sentido. Todas elas. Tanto na rede neutra quanto no Open RAN. E aí ela vai ser a primeira, né, operadora que vai vender a rede de fibra. Logicamente, a gente está falando de rede neutra, não necessariamente ela precisa ser rede de fibra. É uma rede de telecom operada por uma empresa neutra que vai ou deve, né, prestar serviço de forma isonômica a todas as outras que queiram usar da sua capacidade. Essa venda, aliás, quem comprar já vai comprar neste formato. Sim. Neste formato já. Isso. Perfeito. Alguma pontuação? Não? Acho que é isso. É isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu sou a Patrícia Vassalo. Carlos Godoy, muito grato pela audiência.